Olá pessoal, vamos por mais um vídeo, né, falando sobre educação de filhos. E como eu falei no vídeo anterior, que eu queria contar um pouco da minha história, pra gente entender sobre vida espiritual, o poder que você tem sobre a vida dos seus filhos, né, e que o seu filho é uma folha em branco, você que vai desenhar e moldar o seu filho do jeito que você quer, você tem que fazer o melhor para criar e moldar esse filho e fazer ele ser um adulto do jeito que você quer. Até os 7 anos você tem essa possibilidade, porque depois dos 7 ele vai criar seu próprio pensamento, suas próprias escolhas. Ah, mas é só 7 anos. A partir dos 7 anos ele já começa a criar as suas independências emocionais, né, e tudo mais. Então, assim, eu fiquei de contar a minha história, eu quero ser bem rápida, né, e não quero ser aqui dramática, não quero que ninguém tenha peninha de mim, né? Não quero que ninguém fique achando que eu tô usando meu canal para ganhar audiência, contando história mentirosa. Não, eu vou contar a minha história que aconteceu na minha vida e por que que eu tento acertar com a minha filha de uma forma diferente para que esse erro não se repita na vida dela. Eu quero primeiro agradecer do fundo do meu coração, né, a minha mãe, né, tudo que ela fez, e tudo que eu vou contar aqui, muita coisa, ela não teve opção. Algumas pessoas vão falar, ah, mas ela podia ter feito diferente, ela podia... Eu mesmo tive uma dificuldade muito, muito, muito grande, mas é muito grande, de perdoar ela, de entender o lado dela, né? Hoje ela é uma mulher cristã, hoje ela é uma mulher de Deus, hoje ela é uma mulher madura, é uma mulher independente, é uma mulher sábia, né? E que na época que tudo isso aconteceu, ela era muito jovem, né? Ela era uma mulher sem Deus no coração, era uma mulher que cresceu numa família cheia de pessoal alcoólatra, tudo bagunçado, tudo errado. Ela era a filha mais velha, né, de todos. Então, assim, para você entender, a minha mãe conta pra mim que quando ela era mais nova, solteira, o meu avô e minha avó eram viciados em álcool, né? Então vivia pelas ruas caído aí no bairro. E ela vivia ajudando. Então ela trabalhava fora, tinha que ficar acudindo o pai e a mãe caído aí pelas ruas. Os meus tios também, né? Alguns era viciado em bebida alcoólatra. Vivia tendo briga, um arrastando faca pro outro. E ela, como sendo a filha mais velha, ela tinha que ficar sendo o alicerce de tudo ali. Chegava em casa, tinha que fazer janta, tinha que cuidar da casa, cuidar dos irmãos pequenos e trabalhar fora. O que aconteceu? Ela foi estrupada pelo meu pai e gerou eu, né? Veio eu no mundo. E ela tinha muito medo da reação do meu avô, porque ser mãe solteira naquela época era uma vergonha. E meu avô era muito rígido, muito bravo, né? Ela tentou esconder essa gravidez durante toda a gravidez. E como ela era muito magrinha, ela conseguiu esconder essa gravidez por muito tempo. Ela usava cinta, calça apertada. Ela fala que tentou aborto várias vezes. Várias vezes ela não queria essa gravidez, mas não por mim. É porque tudo aconteceu da forma errada. Meu pai não queria assumir, né? Eu como filha. E o que acontece? Meu avô descobriu que ela estava grávida e botou ela para fora de casa. E nisso tudo, ela teve que, né, viver a vida dela. Ela fez muita coisa errada. Eu não vou ficar citando exemplo aqui da vida dela, porque eu nem sei se ela gostaria que eu expôsse a vida dela assim dessa forma, né, para todo mundo. Então, assim, ela fez muita coisa errada comigo no ventre, né? Então, isso, eu vou te falar, isso para o mundo espiritual é algo muito forte. É algo muito forte. Ali uma batalha espiritual já estava desde quando eu era embriãozinho na barriga dela. O inimigo tentando tirar, ceifar a minha vida, né? E você querendo ou não, acreditando ou não, o bebê sente essa rejeição que a mãe tem. Então, durante 9 meses, eu fui rejeitada pela minha própria mãe no útero, né? E ela tentando abortar, e não conseguiu abortar. E aí ela foi jogada para fora de casa, teve que fazer um monte de coisa errada para conseguir dinheiro, porque só o dinheiro que ela trabalhava no lugar não dava certo, não dava para sustentar. E acabou que não perdeu o neném e eu tive que nascer. E o que acontece? Quando estava próximo de eu nascer, eu não sei, Deus tocou no coração do meu avô, e meu avô foi lá, buscou onde ela estava, ela para dentro de casa de volta.
e começou a dar apoio para ela ter eu, né, e não ficar na rua. E aí, na gravidez, quase que nós duas morrem, porque ela deu eclâmpsia, né, nem sei falar o nome, se é isso mesmo, e o meu cordão umbilical tinha 2 voltas no meu pescoço, e eu quase morri, porque estava forçando parto normal, não tinha como o neném nascer. E o médico perguntou, né, pro meu avô se queria que salvasse a mãe ou o filho, né? Então, foi uma situação muito difícil, né? Graças a Deus salvou as duas, mas eu nasci roxa. Eu demorei bastante tempo para me poder clareando. Quando meu avô me viu, colocou o apelido de Neguinha do vovô. E aí, todo mundo que me conhece, o meu apelido é Nega. Eu sou a nega loira, né? Mas todo mundo me chama de Nega. O meu apelido é Nega. Só as outras pessoas que me chamam de Lander. E, para você entender, olha para você entender a minha vida. Desde, né, embriãozinho, o inimigo já tentou tirar a minha vida. Não queria eu nessa terra. E quando eu nasci, foi assim. Meu pai morava no mesmo bairro que eu. E o bairro é um ovinho. Meu pai passava na porta da minha casa todos os dias para ir trabalhar e para voltar. E eu via ele na hora que ele voltava, porque eu ficava brincando ali na porta. E meu pai nunca se importou comigo. Mal ele parava lá e conversava com meus tios, que eles eram amigos. Mas não tinha aquele amor de pai, não tinha aquele afeto de pai, aquele cuidado de pai. Ele nunca pagou 1 mês de pensão, nunca mandou R$1 para minha mãe para me ajudar. Pode contar assim, um terninho de roupa ali, quando dava na teia dele, né? E por aí vai. Nunca se manifestou em ajudar com nada. Tem uma irmã que é praticamente da minha idade, né? Ele tem vários filhos aí, ó, esparramados pelo mundo aí. Nunca foi um pai que preste, infelizmente essa é a realidade. E eu cresci com aquela ilusão que eu ia ter um pai um dia, né? Porque, querendo ou não, criança... Eu vejo muito isso, tem muita gente que desabafa comigo, né? Conversa muito comigo, fala, Lander, eu larguei de fulano e o fulano não liga mais pro nosso filho, sabe? E arrumou outra e tá lá com aquela outra, gasta dinheiro com a outra e não paga pensão. Eu passo dificuldade, eu custo cuidar do nosso filho sozinha, às vezes é até mais de um filho, ela cuida sozinha, e o cara vagabundo, sem vergonha, posta foto no Facebook, posta foto pra lá e pra cá, fica pagando de gatinho nos frevos aí nos eventos de Uberlândia afora aí, né? Com a puta do lado lá, fala que é puta sim, porque é uma sem vergonha, né? E não ajuda o filho. Gente do céu, não dou conta de um trem desse, né? E é dessa forma que funciona. Tem pai que não tá nem aí com o filho, não. E aí eu cresci com essa ilusão que um dia eu ia ter pai, sonhando que, né? Acreditando. A mentira que eu falei no vídeo anterior, né? Os adultos ficam mentindo pra criança, falando, porque seu pai tem a vida corrida, viaja muito, trabalha muito, por isso que não vem te ver. Um dia ele vai te dar atenção, e eu cresci com esse um dia ele vai me dar atenção de pai. Nesse período, né, eu fui sempre criada assim, muito roça, cidade, e sempre no meio de muita molecada, criada solta, né? Porque meus avós, meus tios bebiam muito, então eu fui criada solta, né? E nesse criada solta, eu fui abusada, né? Pelo meu tio. Não vou citar nome não, mas todo mundo da minha família sabe, né? Que tentou abusar de mim, não teve, né? Conjunção carnal. Porque ele não quis, porque eu era uma criança de 4 anos, se quisesse tinha feito. Então assim, eu fico observando, eu fico pensando, você como pai e mãe tem um poder muito grande sobre a vida dos seus filhos. Proteja seus filhos, proteja, para isso não acontecer com eles, né? Porque eu acho que se tivesse cuidado melhor de mim, isso não tinha acontecido. E aconteceu com o Tique, na época eu gostava tanto, mas tanto. Sabe, a gente quando não tem amor do pai, a gente agrega a gente busca esse amor em outra pessoa, né? E era o Tique da minha vida, meu pai praticamente. E aconteceu isso, né? Com 4 aninhos. Então eu fico pensando, o que é que uma criança com 4 anos plantou na vida para colher uma coisa dessa, né? Que eu fiquei anos e anos e anos e anos com trauma do que aconteceu. Custei superar. E aí, o que acontece? A minha mãe arrumou um desgraçado, né? Que foi o meu padrasto.
E ele morou com ela uns, sei lá, uns 12 anos ou mais, não lembro quantos anos. Mas aí eu fui criado pela minha avó. E aí com 9 anos, a minha avó me deu de volta para minha mãe. E eu amava minha mãe, minha avó como mãe, chamava minha avó de mãe, dormia na cama com ela, né? Meu avô trabalhava a noite inteira, chegava nossa, era um amor de pai e mãe que eu tinha pelos meus avós. E de repente eles me tirou daquela realidade que era a minha família e me entregou para uma casa, para uma família que na minha cabeça não era minha família. Você não tem noção do tanto que eu chorava. Todo dia eu chorava, porque eu via um diabo no meu padrasto. Desde o primeiro dia que eu via ele. Eu não conseguia confiar nele, ver um pai nele. E, tipo assim, eu não via minha mãe como uma mãe. Minha mãe era uma estranha pra mim. Então, assim, eu ficava chorando, eu quero a minha mãe, eu quero a minha mãe, e era minha avó. E eu fui pra uma casa que não era minha casa. Pensa no trauma que não foi isso pra mim. E tá. Aí, na cabeça, tadinha, inocente da minha mãe, ela tava construindo uma família. E ela teve um filho, né, com esse homem, que é meu irmão, amo demais, com todas as minhas forças, amo muito, muito, muito. E aí, olhando por fora, que família perfeita, né? Eles construíram a casa deles, né, e tudo mais. Só que aí, o que acontecia todos os dias? Esse padrasto tentava abusar de mim, né? O que ele fazia? Várias coisas, masturbava na minha frente, mostrava o pênis pra mim, ia no meu quarto passar a mão em mim, né? Eu tava tomando banho e ele abria a porta, porque a porta não tinha tranca. E naquela época, nossa casa não tinha reboco, era só tijolo. Ele fazia vários buracos no banheiro pra ficar vendo eu tomar banho, né? Ele trocava de roupa com a porta aberta, passava de um quarto pro outro, assim, com a porta pelado, com as portas abertas, pra me ver. Minha mãe tava na cozinha fazendo comida, intertida lá, escutando as musiquinhas dela, né? Bebendo a cervejinha, na época ela bebia, fumava. Era do mundão perdido mesmo. E ele ficava na sala, punha o pinto pra fora e masturbava comigo na sala. Quantas vezes eu vi ele pegando... prima hoje que é moça, hoje já tá mulher velha, pegava elas que era de 1 aninho, 2, estava andando, aprendendo a andar. Eu não quero, nesse vídeo hoje, porque eu quero falar um outro vídeo só sobre pedofilia, mas eu não quero ficar falando sobre detalhes do que esse desgraçado fazia com a gente. E o que ele prejudicou na minha vida emocional. Você entende? Então, eu quero falar pra você, pai e mãe, cuide dos seus filhos. Para com esse negócio de deixar seu filho, sua filha ficar dormindo na casa dos outros. Ficar brincando na casa dos outros. Seu filho tem que ficar o tempo inteiro debaixo dos seus olhos. Ah, mas se tiver que acontecer, acontece. Pelo amor de Deus, você tá sendo negligente. Entendeu? Você tá sendo cruel com seu filho. Porque você tá colocando a ovelha dentro da boca do lobo. Tem gente que sabe que o cara é um desgraçado, é um pedófilo sem vergonha. Deixa eu te falar uma coisa, Deus me perdoe, mas pedófilo pra mim tem que morrer. Tem que morrer. Castração química nem funciona no Brasil. O povo acha que isso aí funciona no Brasil. Fui pesquisar, nem tem isso no Brasil aí do jeito que o povo pensa. O povo pensa que qualquer pobre, qualquer pedófilo que pegou aí na esquina aí, eles vai lá e faz isso. Mentira, não é assim que funciona. O Brasil não tem estrutura pra fazer isso, tá? E deixa eu te falar, prisão. Meu padrasto foi preso várias vezes, mas várias vezes. Já foi estrupado. Sabe, ele vivia passando nos jornais locais aqui da cidade, porque ele mexia com gente dentro de ônibus, mexia com, na época de showmício, de comício, que trem de político, ia nesses lugares, mexia com as crianças dos outros, né? Teve uma vez que ele mexeu com gente de cigana aí, eles bateram tanto nele que quase que esse homem morre. Foi pra cadeia, bateu muito mais nele. Ele voltou para casa muito machucado, mas é muito machucado, estrupou ele de tudo quanto é jeito. Não sei como que esse homem não morreu. Aí pergunta pra mim se aquele infeliz criou vergonha na cara. Não criou, porque esse tipo de verme não merece viver. Deus que me perdoe de falar um trem desse, mas pedófilo pra mim tem que morrer.
da pior forma e da forma mais dolorida possível. Porque a dor e o trauma e o estrago que esse inferno desses vagabundo faz na vida de uma criança é uma coisa que não conserta na vida dela nunca mais. Por mais que ela tome remédio e faça terapia e faça tratamento, aquilo ali nunca vai ser curado dentro daquela criança. Ela vai crescer, vai virar adulta, vai constituir família, vai ser uma mulher e tudo mais. O homem, que acontece pedofilia com o homem também, com o menino, vai crescer uma pessoa e nunca vai curar aquilo ali. Então, pai e mãe, cuide dos seus filhos. Pare de ficar com esse negócio de deixar ir pra lá e pra cá, onde você não tá vendo e não tá protegendo. Converse com seus filhos, converse com seus filhos, ensina a verdade, o que é pênis, o que é vagina, o que pode, o que não pode, entendeu? Sabe por que eu sabia que eu estava sendo abusada? Porque, querendo ou não, minha avó, do jeito dela chucro, da roça, de ensinar, ela ensinava, falava, ó, nega, quando aquela cortina lá estiver fechada do quarto dos seus tios, você não abre sem perguntar se pode entrar. Porque eles podem estar trocando de roupa. E a gente não pode ver as pessoas peladas. Não pode sentar no colo de homem. Não pode deixar pôr a mão assim, assim, assim. Minha avó ensinava. Então, quando fizeram comigo, meu mundo desabou. Porque foi pessoas que eu amava. Pessoas que eu confiava que fez isso. E eu sabia que estava fazendo o que estava fazendo. Eu, com 4 anos, eu sabia que eu estava sendo molestada. Você vê o desespero que foi aquilo na minha vida. Então, pelo amor de Deus, o que eu passei, eu não quero que a minha filha passe ou que seus filhos passem. Às vezes você sabe que a desgraça daquele homem, aquele infeliz, é um verme, não presta, já mexeu com você, já fez isso com você. Por que você tá deixando ir dormir na casa dele, sua infeliz? Por quê? Não foi, ou você gostou do que aconteceu com você? Ué, porque se aconteceu com você, e pra mim foi a pior coisa possível que aconteceu na minha vida. Eu tenho trauma até hoje de muita coisa que aconteceu na minha vida. Eu não quero isso pra vida de ninguém, pra criança nenhuma. E eu tento poupar a minha o máximo possível. Aconteceu com você e você tá deixando suas filhas ir dormir na casa daquela desgraça, daquele infeliz, daquele homem? Por quê? Me justifica. Não tem justificação, não tem justificativa. Você entende? Então, pelo amor de Deus, tente cuidar de seus filhos. Converse com seus filhos. E aí, voltando para minha história. Aconteceu isso com meus 4 anos. E aí, eu não morava com a minha mãe ainda. Morava com a minha avó. Foi o infeliz do tio. E depois, o que acontece? Começou a acontecer todos os dias dentro de casa com o meu padrasto, né? E eu era criança, não sabia o que fazer. Mas um dia, eu criei coragem. Porque eu era ameaçada, né? E aí, eu criei coragem de chegar na minha... Eu tava num desespero tão grande, eu tava numa angústia tão grande, porque eu já não sabia o que fazer com tudo aquilo que tava acontecendo. Eu ficava mais fora de casa do que dentro de casa. Eu ia pra escola, da escola eu passava, sabe, dormia na casa dos outros, vivia na casa dos outros, porque eu não tinha paz dentro da minha casa. Eu não era feliz dentro da minha própria casa, né? Então, assim... se o seu filho não tem abrigo, a sua casa tem que ser o palácio de proteção, o abrigo dos seus filhos. É onde que ele tem que sentir paz, tem que sentir proteção, acolhido, não na rua, igual aconteceu comigo. Porque o que acontecia dentro de casa, os abusos, acontecia na rua, né? Era pai de amiguinha minha tentando fazer as coisas comigo, né? E, sabe... Aí um dia eu criei coragem e contei pra minha mãe. Sabe o que aconteceu? Ela não acreditou em mim. Ela não acreditou em mim. E aí eu comecei a armar. Eu via o que ele fazia, o horário que ele fazia, eu comecei a armar pra ela ver. E aí uma hora ou outra ela começou a pegar o que ele fazia. Ela já pegou ele no meu quarto mexer comigo várias vezes. Ela já pegou ele com o pinto pra fora masturbando na sala enquanto ela tava fazendo comida várias vezes. Então foram várias... ocasião, já pegou ele me bisbilhotando pelo buraco da parede, tomando banho. Foi várias coisas que ela já pegou. Então, assim, eu perdoei minha mãe, mas foi uma dificuldade tão grande, foi um obstáculo tão grande eu perdoar, porque na minha cabeça, a mãe tem que matar para proteger seu filho.
Você entende? Então, quando eu vi que eu criei coragem de contar pra ela e mostrar pra ela o que estava acontecendo, na minha cabeça eu enxerguei que ela ia me tirar daquela realidade. Ela ia pegar eu e meu irmão e ia fugir. Ia tirar a gente de longe desse monstro. Ia levar a gente pra longe dele, porque ele me fazia mal. E quando eu vi que ela não fez nada disso, e quando chegava à noite os dois iam dormir na mesma cama, que os dois iam lá se amar, né? Beijando na boca, fazendo carinho no outro. Você não tem noção. Você não tem noção do que isso foi na minha vida. Sabe o que que isso gera na vida de uma criança? Ela olha para tudo e todo mundo. Não consegue confiar em mais ninguém nessa terra. Você entende? Por isso que hoje eu sou um pé atrás com todo mundo. Todo mundo. Porque isso pra mim foi uma traição que minha mãe fez comigo. Porque na minha cabeça até hoje eu penso assim, que a única pessoa que devia acreditar em mim, me proteger e fazer tudo pra me poupar desse sofrimento, me tirar dessa realidade, era minha mãe, e ela não fez isso. Ela, na realidade, ela ficou até contra mim, porque, tipo assim, era como se... Olha pra você entender o que as pessoas fazem com as crianças que sofrem abuso. Tenta colocar na cabeça da criança que aquilo ali é normal. Que aquilo ali acontece mesmo, é normal. Que eu reclamo demais. Vocês não têm noção da fúria e do ódio, da ira que eu cresci. Cresci uma adolescente revoltada, rebelde, sabe? Respondona, ruim na escola, briguenta, sabe? Uma pessoa mal educada, parecia um macho e fêmea, andava igual uma malinha no meio dos malas aqui do bairro, né? Então, assim, cresci revoltada mesmo. E aí o tempo foi passando, as coisas não mudou, ele continuou fazendo a mesma coisa, e eu esperando minha mãe tomar uma atitude, não tomava. Eu era uma criança, não tinha força nem de bater nele. E eu fui crescendo. E eu fui crescendo pensando, um dia o meu pai vai me tirar dessa realidade. Um dia eu vou ter oportunidade de contar pro meu pai tudo que tá acontecendo aqui, e o que minha mãe não fez, meu pai vai fazer. Ele vai me proteger, ele vai me tirar dessa realidade, né? E eu vou viver uma vida feliz, porque eu sou uma criança e eu mereço ser feliz. Isso aqui não é vida de criança. Isso aqui não é felicidade. Entendeu? E aí eu cresci nessa ilusão que meu pai ia fazer isso. E sempre com o coração cheio de ira, de revolta, de raiva, de mágoa, de dor, de nojo. Eu tinha nojo de mim mesmo. Quando ele fazia aquelas coisas comigo, eu tinha nojo de mim mesmo, sabe? Eu cresci achando que eu podia ser usada, que eu era um objeto sexual, que eu podia, qualquer pessoa, qualquer homem podia fazer isso comigo. É isso que você faz na cabeça de uma criança quando você vê ela passando por abuso e você não faz nada. Entende? Então, assim, e aí, quando eu comecei a virar mocinha, o que aconteceu, Lander? O meu pai, o meu herói, o meu papai amado e querido, que eu passei anos sonhando que ele ia vir me tirar daquela realidade, que ele ia ser um pai amoroso, carinhoso, que ia me dar todo o amor, atenção, afeto, proteção, cuidado que eu não tive a vida inteira, ele ia me dar. E aí ele começou a se aproximar de mim, né? Começou a me dar uma coisa aqui, outra ali, me levar na casa dele, porque aí eu tinha meus irmãos, e eu ia lá, brincava com ele, tudo, e eu virando mocinha. Mas aí qual é a triste realidade que eu tenho para te contar que aconteceu na minha vida? Sabe o que aconteceu? Meu pai foi se aproximar de mim quando eu tava virando mocinha por interesse. Porque ele também tentou abusar de mim. Ele também tentou me molestar. E não foi só uma vez. Você não tem noção do que foi eu passar por aquilo. Eu fiquei perdida, cega na hora. Todos os meus sonhos, todos os meus planos, aquela gotinha de esperança de ainda ser uma pessoa normal, de ainda ter uma vida normal, né? De ter uma realidade diferente, aquela gotinha de esperança que eu depositei no meu pai, ela secou assim, ó, evaporou na hora que eu vi ele fazendo aquilo comigo. Gente, eu voltei pra casa
Porque eu fiquei com medo da reação dele, né? Do que ele ia fazer. Ele poderia me matar, ou ele poderia, sabe? Eu não sei o que poderia acontecer. E eu tinha uns 14 anos. Menina, eu cheguei em casa tão revoltada, mas tão revoltada, tão decepcionada, eu chorei tanto. Eu quebrei trem dentro de casa. E só para resumir, para você entender, minha mãe não fez nada de novo, né? Tanto é que algumas semanas depois meu pai foi lá na casa dela, onde eu morava com ela, com a maior cara de pau, sentou na sala com ela, tomou café e os dois conversando, dando risada, como se nada tivesse acontecido comigo. Então não resolveu nada eu contar pra ela. Então assim, você que às vezes não viveu isso, não passou por isso, você não tem noção da dimensão que foi tudo isso acontecer na minha vida. Então é por isso que eu peço pra você, cuide dos seus filhos. Cuide dos seus filhos, cuide dos seus filhos, pelo amor de Deus. E se isso aconteceu, faz justiça. Não tô falando, cada um tem sua opinião, sua forma de reagir. Tô falando pra você ir lá e matar o cara, não. Você vai fazer o que você quiser. Mas não deixa isso impune. Denuncia, vai atrás da polícia, sabe? Tira a sua criança pra sempre de perto desse cara. Leva essa criança para fazer um tratamento. Eu fui fazer tratamento muito tarde, eu já tava velha já. Não que eu seja velha, mas eu já tava já madura já. Foi quando eu tive problema emocional profundo e eu tive que tratar. E aí eu tive que mexer em todas essas feridas. Então eu tenho para te falar, cuide dos seus filhos. Porque foi uma dor muito grande ver a minha realidade daquela forma. Sabe, ser abusado pelas pessoas que eu gostava, que era pra me proteger. Meu padrasto era pra ter sido um pai pra mim. E olha o que ele fez, né? Torturava meu irmão, batia no meu irmão sem motivo nenhum, né? E sabe o que ele fazia? Eu tava vendo televisão, ele desligava a televisão na minha cara e falava assim, você comprou televisão nessa casa? Não. Você tá pagando energia? Não. Então, pra que você quer ver televisão? Você não tem direito de ver televisão. Quantas vezes eu, para beber água, eu abria a geladeira, ele batia a porta da geladeira na minha cara e falava assim, você trabalha? Não. Você comprou alguma coisa para pôr aqui dentro dessa geladeira? Não. Então por que você tá caçando coisa de comer? Gente, vocês não têm noção tanto que isso doía ouvir essas coisas, sabe? Ou você passar vontade de comer as coisas e não poder comer. Você, às vezes, querer ver um desenho e não poder ver. E ainda mais ainda ele fazer esse tanto de coisa, ficar jogando na minha cara que a casa não era minha, né? Que eu não tinha direito de nada aqui, porque nem filha dele eu não era. Eu cresci com uma revolta tão grande, mas eu vou te contar um negócio. Algumas coisas que eu passei foi bom pra minha vida, porque hoje eu não aceito eu ser dependente de ninguém. Hoje eu quero ter minha casa, eu tenho a minha casa, eu tenho meu carro, eu tenho minha TV, eu tenho meus trem, eu tenho meu emprego, eu tenho vontade de comer as coisas, eu como, eu encho minha geladeira, eu como o que eu quero, entendeu? Eu tenho meu dinheiro, eu tenho minha vida, porque eu não aceito nem marido, nem namorado, nem mãe, nem ninguém, nada, jogar na minha cara, porque eu tenho o que eu tenho, porque fulano me deu, você entende? Não é meu. Não, o que eu tenho é meu, eu trabalhei, eu conquistei, entendeu? Então, assim, o que eu quero falar pra vocês é isso. Eu tive que sair de casa muito nova, com 14 anos eu tive que sair de casa. Minha mãe botou eu pra fora, porque eu criei uma rebeldia tão grande. E eu desafiava ela, eu era rebelde mesmo, eu era teimosa. Se ela falava pra ir pra direita, eu ia pra esquerda. E se ela falava pra ir pra cima, eu ia pra baixo, sabe? Eu era mal educada, nós duas vivíamos brigando, batendo de frente dentro de casa, sabe? Eu era muito revoltada, muito rebelde. E na época eu não entendia por quê. Hoje eu entendo por quê. Toda essa rebeldia, porque aquilo estava explodindo dentro de mim. Toda aquela raiva, juntava raiva e carência, juntava ódio e vontade de ser amada. Gente, era uma vontade tão grande de ser amada, de ser protegida, de ser cuidada, que eu não tive isso. Eu não gosto nem de ficar falando que às vezes o nó aperta na garganta. Sabe? E eu começo a chorar. Porque algumas coisas ainda dói de lembrar. Você entende? Então, assim, cuida dos seus filhos para isso não acontecer com eles. Hoje o vídeo eu quis tirar para contar um pedaço da minha história. Né? Porque que às vezes eu sou tão mãe coruja, tão protetora com a minha filha.
né? E tento, às vezes, dar o melhor para ela, que às vezes a condição financeira da minha mãe não pôde me dar, né? E eu tento amar, eu falo que amo todo dia, eu falo que amo todo dia, a gente vai orar junto, a gente ora junto todo dia, a gente conversa, eu tento fazer as coisas com ela todo dia, né? Eu tento ser a melhor mãe possível para ela. E eu quero encerrar esse vídeo hoje, né? Eu falei da minha história que foi horrível para minha vida, mas eu não posso encerrar esse vídeo sem falar que hoje, graças a Deus, né, sem nenhuma mentira, sem nenhuma falsidade, sem nenhuma mídia, Deus conhece meu coração e conhece a minha realidade, a realidade da minha mãe. Então hoje eu quero falar para você com toda a sinceridade do mundo. Hoje eu e a minha mãe vivem uma vida extraordinária como mãe e filha. A gente vive uma realidade maravilhosa e eu vou te falar, se não fosse Deus na nossa vida, né, capaz que até hoje uma não conversava com a outra por conta de tudo que aconteceu. Eu tive uma dificuldade muito grande de perdoar ela, de voltar a ter contato com ela. Eu tive uma dificuldade muito grande em aprender a amar a minha mãe de verdade, com toda a minha força, igual eu amo hoje, ter admiração, ter cuidado. Eu pareço ser a mãe dela, né? Eu que chamo a atenção dela com relacionamento, eu que cuido dela, ela já foi atropelada 3 vezes, eu brigo com ela, falo, mãe do céu, a senhora gosta demais de ser atropelada, presta atenção na hora que a senhora for andar na rua, é perigoso. Ela tem problema de audição e de visão, junta as duas coisas, às vezes ela acontece isso mesmo. Então, assim, às vezes nós senta, conversa, eu dou conselho pra ela como se eu fosse mãe dela, eu que cuido dela. Ensina ela, às vezes, a se vestir, fala, mãe, esse trem não deu certo, não ficou bom não tá combinando não, sabe? Graças a Deus, hoje ela é uma mulher de Deus, uma mulher da igreja. Hoje em dia nós se ama demais, hoje em dia nós conversa muito, beija, abraça, fala que ama, tem um carinho enorme. Nas minhas fases que eu tive de depressão, de crise, sabe o que me curou? Sabe o que me ajudava muito, me dava força para me levantar e erguer e ficar forte de novo? É ela enxugar minhas lágrimas deitada no colo dela. Eu deitava no colo dela, eu ia lá pra casa dela, né? E deitava e ficava horas e horas e horas. Ela deixava de fazer tudo que ela estava fazendo, sabe? Pra poder me dar atenção. E ficava horas e horas lá, passando a mão no meu cabelo, porque eu amo cafuné no meu cabelo. E ela ficava lá horas e horas. Às vezes não falava nada, eu também não falava nada. Mas só de estar lá deitado no colo da minha mãe, coisa que eu esperei a vida inteira ter uma mãe que me desse amor, me desse carinho de verdade. Então aquilo ali nas minhas fases de depressão me ajudou demais, muito mesmo. Então assim, hoje, mãe, eu tenho que te falar que eu te agradeço muito, tudo que a senhora faz na minha vida, tudo que a senhora é na minha vida, o meu irmão, da Melissa, me ajuda muito, né? Que eu te amo muito, muito, muito. Eu agradeço todos os dias Deus ter tirado aquela raiva, aquele ódio, aquela mágoa, aquela dor de dentro de mim. E Deus ter dado a oportunidade da gente conhecer o que é amor de mãe e filha, né? A senhora é uma ótima avó para Melissa, maravilhosa, né? Eu só tenho que te agradecer. Então, não podia terminar esse vídeo hoje sem falar que a senhora é uma ótima mãe, que eu me orgulho da senhora, da mulher que a senhora se tornou, da mulher que a senhora é hoje, né? E eu só tenho que te agradecer. E nos próximos vídeos a gente vai se falando aí o restante do tema, que é educar filhos. E eu quero te agradecer por você ter ficado aqui comigo no vídeo até agora, nesse momento, ter assistido até o final. É sinal que você tem um carinho muito grande pela minha vida, pela minha história, pelo meu canal, pelo meu trabalho. E eu quero, ao máximo possível, retribuir esse mesmo amor, esse mesmo carinho, tá? Pode me chamar, continuar me chamando no WhatsApp, no direct do Instagram, onde for, a gente vai conversar e a gente vai trocar experiência e a gente vai vencer junto. Certinho? Beijinho de luz no coraçãozinho de vocês.